nós temos a história de Monsenhor Henrique Maria Dubuc. Já contamos aqui algum tempo atrás. Ele era bispo de uma cidade na Venezuela, Barquisimeto. Henrique Maria Dubuc, hoje, ou desde quando se constituiu a Sociedade Espírita Mensagem Fraternal, que o nosso irmão Alípio é o dirigente, ele é um dos diretores. Um bispo católico, diretor de uma instituição espírita na Venezuela. Mas como isso se deu? Conta a história que ele era bispo e era contra as realidades espirituais. Consta até que estaria escrevendo um livro para combater o espiritismo na Venezuela. Aí, ele foi a Roma, em um concílio, aquela reunião de os bispos. E quando estava lá no Vaticano, em certa noite, os bispos estavam de saída e o convidaram para ir. Mas ir onde? Ah, nós vamos numa reunião. Nós vamos ouvir os espíritos, os bispos. Você quer vir conosco? Ah, eu não acredito nessas coisas. Eu estou, assim, resumindo a história. Então, o que ele fez? Ele, para testar, né, esse negócio, ele escreveu uma pergunta e colocou na faixa de bispo, por escrito. Não contou para ninguém. E então foi para a reunião. Aí se comunicaram os espíritos e de repente se comunica uma mulher pelo outro médium católico. E começa a falar com ele. E então, este diálogo impressiona, porque se trata de uma mulher que antes de ele ser padre, ele era apaixonado por ela. E ela morreu. E então ele começa a ouvir e depois que ela termina de falar, dirigindo-se a ele, ela pergunta se ele atesta que isso era verdade. E ele diz que não era verdade. Não tendo coragem de falar que era realmente alguém, diz que não era verdade. E parece que a história conta que ele diz, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que você respondesse. E o espírito fala, eu sei que você tem, mas eu não vou responder. E começa a falar que era a mulher, né? E ele nega. Aí, vai embora, volta para a Venezuela, mudinho. E na Venezuela, me parece, ou algum tempo depois que ele volta, quem conta bem essa história é o Alípio. Nós então já temos inclusive no nosso... Esse é o Henrique Maria Dubuc. O Andrezinho colocou para ir para você ver. Monsenhor. E lá na Venezuela, ele é levado de novo a um encontro com alguém que também tinha faculdade. Ou é lá, ou passados os meses ele volta a Roma e vai o mesmo grupo numa reunião mediúnica católica. E aí então se manifesta o espírito e diz para ele, eu sou a fulana, você se negou, e começa a contar toda a história. Contando quem ela era, o que ele havia feito, por que você está escrevendo isto,
que você está combatendo se você sabe que isso não é verdade? E então aí ele não aguenta, ele não resiste aos fatos. Quando volta para a cidade de Barquisimeto, onde ele tinha o núcleo da sua diocese, ele rasga os originais do que ele estava escrevendo e ele escreve um artigo no jornal de grande circulação nacional defendendo o espiritismo. E passa a ser visto na Venezuela como alguém que não era mais alinhado àqueles pronunciamentos contrários a essa crença. E como ele tem essa postura agora nítida, e consta que ele frequentava centros espíritas em Barquisimeto vestido de padre. Num tempo que você não imagina como era o preconceito. O bispo católico indo na reunião mediúnica, na reunião espírita de um centro espírita. Vestido de bispo. Então, naturalmente, a igreja não podia demiti-lo do cargo que ele já ocupava. Então deixou ele lá, no ostracismo, até que ele morresse. Então, essa história do Henrique Maria Dubuque, ela é muito bonita. E esta é a forma pela qual os orgulhosos e os que são hipócritas acabam se convencendo. Quando tem que enfrentar os fatos.